Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à sequência de vídeos sobre a criação de loops, hoje eu vou falar sobre o if, o else, o else if e alguns exemplos para vocês. Então, aqui, ó, vamos começar com um simples exemplo, né, utilizando somente o if. O if vai ter uma expressão, os statements, que seriam as declarações que a gente quer fazer, e o end. Lembrando que todo final de loop a gente tem que colocar o end, que é significando que a gente está terminando aquele loop. O objetivo do if é declarações utilizadas para expressar decisões. Então, a gente quer expressar uma decisão, a gente pode utilizar o if. E tem alguns símbolos que a gente pode utilizar quando a gente quer ver se algum vetor é igual ao outro, ou se é diferente, se é maior, se é menor. Então, por exemplo, aqui, ó, igual, a gente pode utilizar o símbolo de dois iguais. Se é diferente, um símbolo de til e igual. Se é maior, o símbolo de maior, menor e as combinações maior igual ou menor igual. Nós temos também a utilização do if com o else. Então, por exemplo, o if com o else, a gente tem somente uma expressão. E se essa expressão é verdadeira, ela vai fazer o que está escrito no statement 1. Se ela é falsa, ela vai fazer o que está escrito no statement 2. E assim por diante. Temos também o will, o if e o else if, quando a gente tem duas expressões. Então, a gente está criando mais uma condição. Ou seja, se a gente tem que tomar cuidado que o MATLAB ele vai ler de cima para baixo. Então, por exemplo, se a expressão aqui, ó, se essa primeira expressão ela é verdadeira, ela realiza o statement 1 e ela para. Agora, se ela é falsa, ela vai para a expressão 2 e se o que está escrito nessa expressão 2 for verdadeiro, ela realiza o statement 2. E assim por diante. Ou seja, aqui, ó, se a expressão 1 é verdadeira, executa a declaração 1 e para. Se é falsa, vai para a expressão 2 e assim por diante. Vamos agora para o MATLAB para a gente fazer alguns exemplos que fica mais... Exemplo aqui, deixa eu dar um clear CLC. E aqui, esse aqui a gente já fez, né, dos dados. E aqui vai fazer então o exemplo do if, que é um exemplo bem didático. Eu quero criar um número randômico e um vetor zero, né? Então, aqui, ó, eu criei um número randômico que foi 0,85 e aqui eu criei um vetor P com o número 0. Ó, se n é maior que 0, eu quero que o P, que é isso que a gente criou, seja P mais 1 e end. Então, aqui, ó. Ou seja, o n, ele é maior que 0, porque o n é 0,85. Então, o P vai ser nada mais 0. Antes o P era 0, então o P mais 1 seria 1. Então, bem simples. Bom, nós temos também o uso de if e o else if. Então, por exemplo, né, é muito comum quando a gente trabalha com classificação, a gente querer classificar. Por exemplo, esse aqui, Cu seria cobre, né? Vou números randômicos também, né, aleatórios, entre 1000 e 20.000. Eu vou criar aqui um vetor coluna, né, com 50 linhas. Então, ele vai criar aqui 50 números para mim aleatórios entre 1000 e 20.000. Seria, sei lá, a intensidade de cobre de alguma técnica instrumental, por exemplo. E aí eu quero classificar, né? Por exemplo, acima de 15.000, eu quero classificar como 1. E abaixo ou igual a 15.000, eu quero classificar como 0. Ou seja, nesse caso, eu tenho duas expressões. Eu estou usando o for e eu estou usando o if e o else if. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos criar o cobre. Vamos por partes. Então, o cobre aqui, ele criou números aleatórios para mim. 50 números aleatórios e eu quero classificar esses números entre 1 e 0, de acordo com a intensidade disso, né? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, o for, ele vai de i até i, ó, ele é igual a i, igual a 1, até o comprimento de cobre. Quando a gente coloca esse range aqui, é o comprimento de cobre, o tamanho do vetor de cobre. E aí, se o cobre, entre parênteses o i, ou seja, as 50 linhas de cobre, né? Todas as linhas de cobre, né? For maior que 15.000, ou seja, se cada uma dessas linhas for maior que 15.000, eu vou criar aqui um class, que é um vetor,
onde eu vou criar esse vetor com tamanho, né? Aqui, ó, o I, que é o tamanho do vetor de cobre, ou seja, com 50 linhas. E eu vou classificar aqui como 1, igual a 1, se for maior que 15 mil. Porém, se não for maior que 15 mil, eu tenho essa outra condição. Se o cobre, né, entre parênteses aqui o I, que são as 50 linhas, for menor ou igual a 15 mil, eu vou classificar aqui como 0. Ou seja, então, lembra aqui, se isso aqui for verdadeiro, ele vai classificar como 1 e ele vai parar. Porém, se for falso, ele vai fazer aqui, ó, ele vai classificar como 0. Ele vai fazer isso para cada uma das linhas, porque eu pedi para ele fazer isso com o tamanho do vetor de cobre. Eu fiz aqui uma condição, né, para ele. Então, aqui, ó. Aí aqui eu coloquei 2 end, porque eu tô terminando o end do for, eu tô terminando primeiramente o end com o end o if, e também tô terminando aqui o for. Olha aqui, ele criou já. A gente tem o cobre, né? E aí ele criou um vetor class, um vetor escrito class. E aqui ele classificou com 0 e 1 as 50 linhas. Olha que legal. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou transpor para só facilitar. Então, aqui, ó, cobre aqui, ó, 7.297 é menor que 15 mil, menor que 15 mil, ó. Até o 6 é menor que 15 mil. Então, aqui, ó, ele colocou tudo 0. Aí, 7 e 8, ele colocou 1. Que o 7 e 8 aqui, ó, é acima de 15 mil. Então, ele classificou para mim todo o vetor de cobre. Então, isso é uma possibilidade que a gente pode utilizar. Isso a gente consegue fazer no Excel, né? Mas aqui também a gente consegue fazer. Tudo que a gente consegue fazer no Excel, a gente consegue trazer para o MATLAB também. Porém, a gente pode também sair do loop. Por quê? Quando a gente utiliza o loop, às vezes é um loop muito longo. Então, ele vai demorar para fazer o cálculo. Querendo ou não, ele demora mais utilizando o loop. Porém, a gente pode utilizar outras funções. Por exemplo, nesse caso, eu quero aqui, ó, criar, ó, eu vou criar 2 vetores aqui, ó. E eu vou usar o find, onde o primeiro find seria, ó, o cobre maior que 15 mil. Então, ele vai encontrar para mim todas as linhas onde o cobre é maior que 15 mil. E aqui ele vai encontrar todas as linhas que o cobre é menor que 15 mil. Então, aqui, ó, ele criou o maior, eu pus maior e menor, né? Mas pode escrever qualquer coisa. Esse maior, então, ele vai colocar todas as linhas onde aquele valor é maior que 15 mil. Ou seja, ele vai me dar qual linha que é. Tipo, ele não vai classificar, ele vai me dar qual linha que é. E aqui no menor é a mesma coisa. Então, ó, ele achou 17 números maior que 15 mil e 33 números menor que 15 mil. Outra possibilidade que a gente pode fazer é com números positivos e negativos. Olha que legal. Aqui eu estou criando um randômico também, ó, 100 colunas randômicas de números aleatórios. E aí eu quero achar aqui, ó, negativo e o positivo. Então, aqui eu vou usar o find também. Onde A é menor que 0, ele vai me passar quais colunas que são menor que 0. E o que é maior que 0, quais colunas que são maior que 0. Maior que 0. Então, aqui, ó, positivo, ele encontrou 54 colunas e aqui negativo, 46 colunas. E aí, o que a gente pode utilizar também? Uma alternativa. Então, por exemplo, eu quero aqui o tamanho. Alternativa não. Aqui ele vai me colocar o tamanho, que é esse range aqui, entre parênteses negativo. Ou seja, qual que é o tamanho desse vetor negativo? E qual que é o tamanho desse vetor positivo? E aqui, ó, o negativo tem 46 e o positivo tem 54. Ou seja, ele está contando quantos valores que tem ali, né? Quantas colunas ou quantas linhas, por exemplo. Bom, é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco do try e do catch e um resumo de tudo que a gente aprendeu aí com a criação dos loops. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com os amigos, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar também o sininho para vocês receberem as novidades. Até o próximo.